Olá pessoal, Gevandro Barros aqui do IOPEX. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de dar continuidade à nossa série dos 9 tipos de desperdício e eu vou falar para vocês em especial sobre o desperdício de atraso. Me acompanha aí até o final desse vídeo que ele pode ser muito interessante para você e para sua empresa. Então vamos lá. Bom, então vamos lá, vamos começar a falar sobre esse desperdício que é gigantesco em muitos processos, muitas atividades, muitas empresas, inclusive na nossa vida pessoal. Estar atrasado, seja para fazer uma atividade, seja para cumprir um processo, seja para entregar algo, seja para chegar a um local, ou seja, você que está prestando um serviço, está atrasado até para que o seu cliente possa entrar no seu consultório ou para que você possa prestar esse serviço porque você já está atrasado, com certeza incomoda e incomoda muito. Então eu vou falar aqui para você quais são as consequências, quais são as causas e o que você pode fazer no seu dia a dia, nas suas atividades, na sua empresa, até mesmo na sua vida pessoal para você reduzir ou mesmo eliminar esse desperdício gigantesco que é o atraso. Então vamos começar falando quais são algumas das consequências desse desperdício de atraso. A primeira delas que eu gostaria de citar é o desperdício de espera. Como eu já falei nos vídeos passados, alguns desperdícios causam outros desperdícios. E esse desperdício de atraso em especial vai causar alguns deles também. O primeiro deles é a espera. Ninguém que está do outro lado da situação gosta de ficar esperando você que está atrasado, seja para você terminar sua atividade, seja para você entregar algo no projeto, seja para você chegar em algum local, independente do motivo que você tenha que esperar, eu duvido que você aí esteja tranquilo e satisfeito em estar ali esperando, salvo em uma situação onde você está ali tranquilo, ou você está numa praia, ou você está esperando alguém numa situação que não é importante para você, ou que aquela situação não possa lhe trazer algum prejuízo de tempo, financeiro e assim por diante. Mas em se tratando de negócios, em se tratando de empresas, ou até mesmo em alguns momentos da nossa vida pessoal, ninguém gosta de esperar, porque o outro está atrasado. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda consequência que eu gostaria de citar sobre esse desperdício de atraso é outro desperdício chamado defeito ou falha, que eu também já falei num vídeo anterior. Com certeza, se você está atrasado, em algum momento você vai ter que correr para fazer alguma coisa mais rápido do que estava planejado. A probabilidade disso numa empresa ou num processo, numa atividade ser realizada também é altíssima, o que pode causar vários defeitos, várias falhas, porque você não vai ter mais aquele tempo hábil para pensar na qualidade, para fazer um cheque de qualidade, para vistoriar um produto, para fazer uma auditoria correta, com bastante tranquilidade no tempo que estava previsto. Enquanto você está atrasado, a sua probabilidade de ter uma qualidade, de ter uma excelência no seu produto ou no seu serviço diminui gravemente, e aí como consequência o que pode acontecer também é aumentar os seus retrabalhos. Cada vez que você corre porque um processo atrasou, porque você cometeu um defeito, a probabilidade também dos retrabalhos, que é uma consequência do desperdício de defeito, aumentar é muito grande. E aumentando os seus retrabalhos, uma outra consequência que eu já citaria, que é a terceira, aumento de custos devido a esses retrabalhos. Então, um desperdício puxa o outro. Então, um desperdício de atraso vai puxar o desperdício de defeito ou de falha. Esse vai causar uma consequência de retrabalho e o seu retrabalho vai te causar um aumento de custo com toda certeza. Outro desperdício muito comum que o atraso causa na sua empresa, no seu processo, na sua vida pessoal, aí é o desperdício de movimentação ou movimentações extras, Quando você está atrasado, você vai ficar desesperado ali para fazer alguma coisa, muito provavelmente você vai caminhar muito mais do que estava planejado, porque você vai fazer mais coisas para atender aquele prazo e nem todas as coisas que você vai fazer, ou a grande maioria delas, vai estar naquele padrão que a gente fala aqui em todo vídeo, E aí vai causar movimentação extra, você vai perder tempo, você vai deixar o outro esperando e, como consequência, aumento de custos novamente. A quinta consequência que eu gostaria de citar e que é muito comum, que pouca gente acaba percebendo, porque o atraso vai causando aí um monte de coisa,
é mais um tipo de desperdício, que é o desperdício de estoque. Se você está atrasado e você tem mais N processos à sua frente para serem terminados, para serem feitos, para que um produto ou um serviço seja entregue, o que vai acontecer com esses processos que estão na sua frente no fluxo? Eles já estão atrasados. Muitas das vezes, eles vão ter que gerar estoque, fazer mais coisas até que você consiga repor o seu fluxo normalmente, e esse aumento do estoque gera um problema sério na cadeia, né? Eles vão consumir mais peça, eles também vão ficar mais, entre aspas, apavorados aí com a situação, vão começar a correr, vão começar a fazer mais produto, vão começar a entregar de maneira inadequada, a qualidade vai cair, mas esse atraso vai causar com certeza um aumento nos estoques. Então, processos acima na cadeia, como a gente chama, vão ficar gerando estoque até que você possa repor o seu tempo, né? Não estar mais atrasado, estar num fluxo normal, seja ele aí um fluxo em relação a tempo, a volume de estoque ou até mesmo no seu processo em relação à sua atividade. Então é muito importante você pensar nos estoques, porque processo abaixo, alguns deles podem estar fora do fluxo, né? Estarem atrasados. Isso também é ruim e pode causar diversas ineficiências aí. A sexta consequência, que também é um desperdício, são os transportes ou transportes extras, né? Se você está atrasado, muito provavelmente você vai ter que fazer transportes extras para entregar o seu produto, ou até mesmo para fazer alguma atividade que não estava previsto. E aí, em se tratando, né, quando a gente fala em transporte, eu quero dizer algo que eu utilizo um equipamento, diferentemente da movimentação que a gente trata em relação às pessoas caminhando, fazendo coisas extras aí. Você vai transportar muito mais, porque você vai ter que pagar um frete extra, você vai ter que levar mais coisa do que estava necessário, e isso com certeza também vai aumentar os seus custos. Uma sétima consequência que eu gostaria de citar aqui, que também é muito comum aí, é a sobrecarga de trabalho. Quando a gente está atrasado, obviamente a gente vai ficar sobrecarregado, porque a gente vai querer correr para entregar o mais rápido possível aquele trabalho ou aquele serviço que a gente já está atrasado. Isso causa uma oitava consequência, que é a correria. Você vai ter que correr muito mais, você vai ter que ficar pensando o tempo inteiro em entregar aquela atividade o mais rápido possível, porque você já está atrasado, você já está em débito com o seu o cliente interno ou até mesmo com o seu cliente externo, e isso não é legal para você. E aí, a nona consequência que eu gostaria de citar aqui do atraso é o estresse, o aumento do estresse. Quando a gente atrasa, é muito improvável que você que tem algo para entregar para o seu chefe, na sua empresa, para o seu cliente externo, você vai ficar estressado. Isso traz aí inúmeras consequências, tem gente que começa até a ficar doente por causa disso, então tomar muito cuidado com o atraso para que você não fique estressado na sua vida e faça as coisas corretamente. E por último, é uma consequência assim que eu acabei deixando por último de propósito, é a improdutividade. Quanto mais atrasado você se acostumar a ser, né, achando que estar atrasado pode ser bom, a gente até escuta isso aí no mercado de algumas pessoas. Então, pensar no atraso como um agente influenciador da sua improdutividade. Quer ser produtivo? Você vai ter que ter um bom planejamento, você vai ter que fazer as coisas corretas para que você esteja dentro do prazo, para que o seu cliente não reclame de você e até para que você seja produtivo. Ser produtivo é entregar o que eu preciso, na hora que eu preciso, na quantidade que eu preciso, no local que eu preciso e assim por diante. Então, cuide desse atraso para que ele não cause nenhuma improdutividade na sua atividade, na sua empresa. Bom, então agora vamos falar das principais causas do desperdício de atraso. A primeira que eu gostaria de citar aqui é a falta de planejamento ou um planejamento ineficiente ou inadequado. Muita gente não gosta de planejar, né? Principalmente em pequena empresa, onde a correria ali do dia a dia é muito grande. Eu tenho prestado mentoria para pessoas que estão desenvolvendo as suas empresas ou até mesmo empresários que têm empresas que simplesmente começaram os seus negócios, né, de uma forma aí, sei fazer, vou lá e vou começar, não se planejaram corretamente. Não sabem o que os processos precisam fazer, não sabem o que as pessoas precisam fazer. E isso destrói o negócio e causa consequências assim desastrosas. Então, falta de planejamento com certeza é uma das causas principais aí desse desperdício de atraso. A segunda causa que eu gostaria de citar aqui é a falta de padronização nos processos.
Se os seus processos não estão padronizados, ou seja, as pessoas não sabem o que fazer, quando fazer, de que forma, né, num fluxo contínuo aí, muito provavelmente você vai ter atraso, você vai ter aqueles demais desperdícios que eu já falei anteriormente, de espera, de excesso de movimentação, de excesso de estoque e assim por diante. A tendência é os seus custos aumentarem, o seu estresse aumentar e você começar a ter dezenas de outros problemas com qualidade, com entrega e principalmente a insatisfação do seu cliente. E a insatisfação do seu cliente pode te custar muito mais caro do que você investir na padronização dos processos, num bom planejamento e em diversas outras coisas para a melhoria contínua aí dos seus processos. A terceira causa que eu gostaria de citar aqui, que tem a ver com a segunda que eu já falei, é a falta de definição das responsabilidades. Em muitas empresas que eu vou aí atualmente prestar consultoria ou mentoria, eu chego lá, às vezes até o processo está padronizado, mas não tem um dono. As pessoas não sabem o que é de quem. Por quê? Muitas vezes isso envolve até o RH, né? Porque não se tem um plano de cargos e salários, então as pessoas não sabem efetivamente qual é a sua função e dessa função o que está ligado com o meu processo. Se eu não sei o que eu devo fazer, embora o processo esteja padronizado, alguém descreveu, alguém sabe o que tem que ser feito, mas eu não sou o responsável, não fui nomeado responsável pela atividade A, B e C, ou uma sequência diferente da minha atividade pelas quais eu trabalho na empresa. Então, a falta de definição desses responsáveis, não adianta nada o processo estar padronizado se eu não tenho responsáveis pelaquela atividade. Inclusive, eu não tenho nem como rastrear, né? Se alguma coisa aconteceu errado, quem é que foi aí a pessoa que eu vou poder trabalhar para melhorar, para retreinar, quem é a pessoa que eu vou contactar para saber o que foi que aconteceu e aí ter uma rastreabilidade no meu processo. Então, definição das responsabilidades também é muito importante para que você não tenha atraso. E a quinta causa que eu gostaria de falar aqui é sobre a priorização. Muitas vezes a gente tem aí problemas na empresa, já que já está atrasado, já que a gente já está num movimento aí de trabalhar mais, já estamos estressados, já estamos numa situação aí complicada, né? Inclusive atrasado com o cliente para que ele fique satisfeito com a gente consiga reverter essa situação. Muitas pessoas têm um problema que é a falta de priorização, não saber priorizar aquilo que é urgente, daquilo que é importante e daquilo que é comum. Divida aí as suas atividades, aquelas que já estão atrasadas ou até mesmo aquelas que você tem para fazer, nesses três níveis. O que é realmente urgente, que é aquilo que você tem que fazer primeiro, aquilo que é importante é aquilo que você vai fazer depois daquilo que é urgente e aquilo que é comum, que é a sua rotina do dia a dia. Saber elencar e priorizar o que é urgente, o que é importante, o que é comum é realmente crucial para você ter eficiência e para você ter um processo de excelência. Bom, então vamos falar agora como é que a gente faz para reduzir ou até mesmo eliminar esses atrasos, aí, esses famigerados atrasos na nossa vida e na nossa empresa. A primeira coisa que eu te dou um conselho a fazer é padronizar os seus processos. Descrever os seus processos, dar os responsáveis, colocar tempo, saber certinho quem tem que fazer o que, quando, porque a padronização é muito importante e ela vai te ajudar a fazer a mesma coisa com uma certa habilidade maior, né? Quanto mais padronizados os processos estão, melhor as pessoas vão fazer no seu dia a dia. Eu tenho condição de fazer uma auditoria de qualidade, eu tenho condição de treinar um novo colaborador. E você tem aí inúmeros pontos positivos que a padronização dos processos pode te trazer. Então, pense nisso com bastante carinho. A segunda dica que eu gostaria de te dar é para você fazer um planejamento dividido em 3 etapas. Planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Sempre pensando aí no que é urgente, no que é importante e no que é comum. Você precisa ter no curto prazo uma agenda semanal, seja você um profissional liberal ou autônomo, você vai precisar saber o que você vai fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Ao longo da sua semana aí, de manhã, à tarde e até mesmo à noite, se você trabalha um pouco mais aí, para que você consiga elencar suas atividades e não atrasar. No médio prazo, eu recomendo você fazer um planejamento semanal. Faça um cronograma aí dessas 4 semanas para você ter uma visão, né, do mês. Como é que o mês vai ser? O que eu tenho que fazer? O que já está planejado para mim? E por último, faça aí um planejamento anual. Coloque nele as atividades que são repetitivas, as atividades mensais, aquilo que você tem mais de rotina, para que você consiga fazer uma coisa que eu vou falar num vídeo. Vou fazer um vídeo aí somente sobre esse tema, né? Como é que eu transformo todas as minhas atividades que são variáveis em atividades fixas para que eu consiga ter mais eficiência no processo. Então, isso é muito importante.
ter esses 3 níveis de planejamento para que você seja muito mais eficiente. A terceira dica, que na verdade é muito simples, é você eliminar de vez da sua vida o deixar para a última hora. Por favor, nunca deixe para a última hora aquilo que você já tem que fazer naquele momento, que está planejado para aquele horário, porque é muito importante que você cumpra as suas atividades. E você tenha, inclusive, na sua consciência, o sinal do dever cumprido. Ou seja, se eu sei que eu tenho que fazer uma atividade, ela vai demorar tanto tempo, eu já padronizei o meu processo, já pensei no meu planejamento com antecedência, por que eu tenho que procrastinar, por que eu tenho que adiar? Então, tente eliminar de vez da sua vida esse assunto do ter que deixar para depois, porque isso pode te trazer consequências sérias, inclusive o atraso. A quarta dica que eu vou te dar aqui para você eliminar de vez esses atrasos é você estabelecer na sua empresa uma rotina de reuniões. Rotina de reunião semanal para você fazer a sua agenda e fechar esse ciclo que eu já falei anteriormente do ciclo de curto prazo. Outra coisa é agenda de reuniões mensais, para você finalizar o mês, né? Se você tem um sócio, finalize aí o mês com ele, com o seu contador, com as pessoas que são importantes aí para você e para que você termine o mês com a consciência do dever cumprido. E também pegando o planejamento de longo prazo para que em algum momento você possa fazer reuniões específicas com as pessoas certas, obviamente, se você está num projeto, se você está fazendo uma obra, aumentando a sua empresa, ou pensando em implementar um produto ou um serviço, você vai precisar pensar no longo prazo. Então você vai ter que ter reuniões mensais, diárias, semanais aí, pensando nesse projeto futuro, porque elas vão precisar ser implementadas e você não quer atrasar, obviamente, com essas atividades no futuro também. A quinta dica é ter responsáveis por todas as atividades. Não deixe nada solto, faça com que cada atividade na sua empresa tenha um responsável. A limpeza, a atividade do café, o revezamento, se alguém tem que limpar. A gente lida aí agora com muita empresa pequena, a gente vê coisas simples que poderiam ser feitas se a gente conseguisse distribuir melhor as atividades. E as empresas que são maiores, elas às vezes também pecam porque existe muita gente fazendo as coisas, mas se não tem padronização nos processos, se o seu planejamento é ineficiente, a falta de responsabilidade por determinadas funções ou atividades, ela vai chegar no seu processo. E você não tendo responsáveis, vai ficar difícil, né? Negociar uma ação, saber quem foi o responsável por ter atrasado, você vai, não tendo responsável por uma atividade, você vai ter que discutir muito mais um assunto e vai atrasar ainda mais ou vai causar uma espera ainda maior no seu cliente. Então, a definição de responsáveis nas suas atividades, em cada um dos processos, é muito importante para a sua eficiência. E a última dica que eu gostaria de deixar aqui para vocês, eliminarem de vez muitos dos atrasos que vocês têm na vida de vocês ou nas empresas, nos processos aí, é estabelecer critérios de priorização. Como eu falei lá atrás, é muito importante a gente priorizar o que é urgente, o que é importante e o que é comum. Mas às vezes as pessoas confundem, né? Já que eu estou atrasado, como é que eu vou lidar aí com tudo que já atrasou? Às vezes tudo se torna muito urgente. Mas estabelecer critérios, principalmente aqueles que têm a ver com o seu cliente externo, né, é muito importante para que na hora da sua priorização você saiba efetivamente qual é o primeiro ponto, o segundo ponto, aquilo que vai afetar mais o custo da minha empresa, aquilo que vai causar mais insatisfação para o cliente, porque não adianta fazer uma lista, listar e colocar, né, simplesmente aí os principais urgentes trabalhos ou serviços que eu tenho que fazer, isso não vai funcionar. Estabelecer critérios de priorização é muito importante para que você seja assertivo aí e consiga excelência nos seus processos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Quem quiser saber mais sobre o IOPEX, sobre as minhas mentorias, consultorias ou treinamentos, basta acessar o nosso portal www.iopexbrasil.org. Curta a gente aí nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. E você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva aí mandando a sua sugestão ou seu comentário, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.